Olá, eu me chamo Jonathan Mello e espero que estejam todos bem. Como caracterizar um sistema de produção? E seus objetivos quais são? Essas respostas podem ditar rumos totalmente distintos quando pensamos em um negócio. Saber disso pode evitar muitas dores de cabeça lá no futuro. Então vem comigo, bora produzir? Bem, já sabemos que um sistema de produção tem em sua essência uma configuração do tipo entradas, processamento e saídas. E que normalmente a função produção em si tem um papel de destaque no sistema. Entretanto, existem outras funções de apoio que precisam existir numa organização. E são elas: a função marketing, a função contábil financeira e a função desenvolvimento de produto/serviço. Além dessas funções de apoio, são necessárias pelo menos 3 outras funções que devem estar diretamente ligadas à função produção, e são elas: a função recursos humanos, a função compras e a função engenharia/suporte técnico. Numa abordagem mais ampla, todas essas funções devem estar em contato direto para que a administração da produção seja mais harmônica e acertada. Vimos que existe uma estrutura básica no sistema de produção, aquela estrutura: entrada, processamento e saídas. Mas o que podemos chamar de entrada em um sistema de produção? Bem, elas são comumente classificadas de 2 formas: recursos transformados e recursos de transformação. Mas qual é a relação entre eles? Os recursos transformados, como o nome já sugere, são aqueles que sofrem transformações ao longo do processo. Já os de transformação são aqueles que agem sobre os recursos transformados, que incluem, além de máquinas e equipamentos, a mão de obra envolvida. O que nos leva a subdividir os recursos de transformação em 2 categorias: instalações, terreno, prédio, equipamentos, e funcionários. E dependendo da natureza das instalações, podemos definir o perfil esperado para os funcionários. Os recursos transformados também têm suas particularidades. Eles podem ser uma composição de materiais, informações e consumidores. Vai depender muito do tipo de processo. Independentemente do caso, um desses fatores sempre vai prevalecer sobre os outros. Vou te dar um exemplo. Os serviços fornecidos por um banco podem ser fornecidos por meio de aplicativos. Se o aplicativo for lento, pouco intuitivo na navegação e com botões e ícones pouco atrativos, para não chamar de feios, isso pode te irritar. Mas apesar de desenvolver o app, o banco não é uma empresa desenvolvedora de apps. O foco deles não pode ser esse. Agora, se está sumindo dinheiro da tua conta, se os boletos não são compensados, ou se eles sempre te dão dicas furadas de aplicações financeiras, isso sim vai te deixar muito irritado. Isso porque a função principal do processo deles é realizar tuas movimentações e cuidar do teu dinheiro. Entendeu como, apesar de transformar informações, materiais e consumidores, dependendo do tipo de processo, um vai sempre prevalecer sobre os demais? Isso nos leva a concluir que, dependendo do propósito do processo de transformação, os recursos transformados serão diferentes. Isso até ajuda a distinguir tipos de operações. Vou te dar alguns exemplos. Se eu falo de processamento de materiais, as operações devem estar focadas em alterar suas propriedades físico-químicas, sua forma, composição e outras características. Mas se eu falo de processamento de informações, nesse caso as operações podem se destinar a alterar as informações, como gerar informações a partir de dados brutos, por exemplo, ou operações de armazenamento de dados, ou até mesmo mudança de sua localidade, como é o caso das empresas de telecom. Outro exemplo é o de processamento de consumidores. Nesse caso, as operações podem ser focadas em alterar a forma física, como é o caso das academias e consultórios médicos, ou até mesmo alterar o estado psicológico dos consumidores, como é o caso das operações de entretenimento, como música, teatro e cinema. As saídas dos processos de transformação e o objetivo deles é a geração de bens ou serviços. Uma maneira mais fácil de classificar as diferenças
entre os bens e serviços é enxergá-los em relação às seguintes características: tangibilidade, estocabilidade, transportabilidade, simultaneidade, contato com o consumidor e percepção de qualidade. Se pegarmos um bem manufaturado, por exemplo, ele é tangível, ele é transportável, estocável e podemos definir sua qualidade com base em parâmetros bem objetivos. Já os serviços, eles têm um alto grau de contato com o consumidor e é normalmente produzido simultaneamente enquanto é consumido. Além da qualidade ser bem subjetiva, dependendo do cliente que o consome, como no caso de um serviço de um atendimento num restaurante ou um bar. Nesse caso específico de serviço, ele não é tangível, nem estocável e nem transportável. Você pode transportar o agente que realiza o serviço, como no caso do cirurgião, que viaja até a cidade ou o país do cliente para realizar um procedimento. Mas o serviço em si não é transportável. E os tipos de operações de produção? Como fazemos para defini-los? Bem, para fazer isso podemos usar 4 dimensões que ajudam a distinguir as diferentes operações: volume das saídas, variedade das saídas, variação da demanda das saídas e grau de contato com o consumidor durante a produção da saída. Cada variável dessa vai impactar na tipologia das operações de uma determinada indústria. Por exemplo, se o volume das saídas for alto, o custo unitário tende a ser baixo e o processo terá uma alta repetibilidade. Por outro lado, se o volume for baixo, há uma menor sistematização do processo, ao passo que a flexibilidade e os custos aumentam. Levando em consideração a dimensão volume crescente, na manufatura os processos podem ser classificados como processo de projeto, processo de jobbing, processo em lotes ou bateladas, processo de produção em massa e processos contínuos. É importante saber disso, pois cada tipo de processo implica numa forma diferente de organizar as operações. Já no caso dos serviços, podemos classificá-los em serviços profissionais, lojas de serviço e serviço em massa, serviço de massa. Dessa forma, cada tipo de processo terá uma implicação no arranjo físico que melhor se aplica para cada caso. No outro vídeo posso abordar tipos de arranjo físico com alguns exemplos de aplicação. E aí, já conhecia essa relação entre as operações de produção? Deixa aqui nos comentários se você aprendeu dessa forma e eu espero ter ajudado a clarear um tema tão importante como esse. E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para saber dos próximos vídeos e ajudar a fortalecer o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.